Os musicais estão ganhando espaço nos palcos brasileiros. A gente viu aqui no Notícias e Mais produções como A Princesinha, que valorizam figurinos, aprendizado social e um bom entretenimento. Hoje a gente recebe com o maior prazer os atores Pedro Bosnich, acertei? Acertou. Cristina Cândido e também a cantora Luciana Mello para conversar sobre os projetos de um novo musical chamado Enquanto o Seu Lobo Não Vem. Como assim? Pois é, eles vão explicar pra gente, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Juro que eu não sou esse lobo. Esse lobo já está aqui. Tá aqui. Como é que é o projeto dessa peça? Na verdade, assim, a gente está fazendo uma releitura de todas as histórias que o Seu Lobo faz parte, de algumas delas, pelo menos. Que é da Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e o Pedro, do Pedro Lobo, e a história também do Pedro com o lenhador, essas coisas tudo junto, mas o foco é o lobo. Então, assim, todo mundo sabe que o lobo se dá mal no final, né? É. Mas nessa história a gente vai mostrar um outro lado. Assim. Por isso que eu falei, esse lobo não sou eu. Que esse lobo sumiu, mas na verdade quem ficou foi a loba, que é a filha do lobo, que é a Luciana Mello. E aí a gente vai contar o que aconteceu depois que o lobo sumiu. E daí tem uma história super bacana, a vovó abriu uma fábrica de doces, mas a loba... Agora, para que faixa de público vocês vão falar? A indicação é a partir de 5 anos. 5 anos, tá. É um texto mais divertido, tem piada para pai, é bem legal. Isso é para a família, vamos dizer toda, assim, né? Quer dizer, o bebezinho não adianta porque não vai... Mas é com bastante projeção, bastante música. E a gente procura fazer um texto onde os pais se divertem também, né? Porque senão fica chato. Eu vou levar meus sobrinhos ao teatro e... Tem coisas que a gente vê e a gente quer sair de lá, então a gente procura agradar a família inteira. E a peça estreia em setembro e tem uma surpresa aqui para vocês. A Luciana Mello vai estrear a peça gravidíssima do segundo filho. Exatamente. Vai estar com barrigão até lá. Ela estreia em outubro, na verdade, O Seu Lobo estreia dia 6 de outubro. 6 de outubro. Aí já vai estar aparecendo a barriguinha, Já né? vai estar com 7 meses, 7 né? meses, né? Vai ter um lobinho dentro da loba. É a sua primeira peça, assim, musical? 6 meses, outubro, novembro, dezembro, isso aí. Vai estar com 6 meses? 6 meses. Vai ser uma loba, né? Vai ser uma loba. Mas até a hora que terminar vai saber, né? Vai estar com uma barriga enorme. Agora, o pessoal está investindo muito em musical, né? Você sempre trabalhou com musical ou foi essa a primeira experiência tua? Não, na verdade, eu já trabalhei, fiz outros musicais infantis que a gente produziu também. Na verdade, quem introduziu musical na minha vida foi o Beto Marden, que era meu sócio. Tá. E aí o Beto fez um monte de musical, fez a Bela e a Fera, não sei o quê, e aí a gente começou a produzir musical infantil com uma qualidade diferente, assim, que não fosse tão para criança, tivesse quase uma qualidade de um musical adulto, mas que fosse voltado para criança. Vamos lembrar, o Beto Marden, que foi apresentador durante muito tempo do SBT. Exatamente, que tá fazendo várias coisas. Também. É ator também, fez a Bela e a Fera, fez um monte de coisa. E a Cris também fez alguns musicais da Broadway, aqui no Brasil. E aí colocou na nossa vida, a gente ficou apaixonado. Eu fiquei apaixonado. Quais e a gente produções a Cris participou? Primeiro foi o Miss Saigon, foi meu primeiro musical, minha primeira audição. Com Tumura, né? Com Tumura, e de cara, graças a Deus, já peguei uma protagonista, fiquei muito feliz. E foi uma escola, né? Foi assim, porque eu só cantava, não tinha experiência de atriz, até tive um pouco de preconceito, assim, meu professor de canto falou, vai Cris, vai, porque você tem um perfil, né, da protagonista. Eu falei, não vou não, imagina, eu sou cantora, não vou sair beijando qualquer um. Não tinha um preconceito enorme. Aí ele falou, não, mas é tudo tão lindo. Ele começou a me mostrar os vídeos da Broadway, de outras produções lá de fora. Eu falei, nossa, mas é lindo mesmo. Eu vi que não é nada disso, enfim, é tudo uma encenação e eu quis fazer a audição e deu tudo certo. Achou que era a pegação real, né? Aí, em seguida, eu fiz o Fantasma da Máscara. Que ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante de Coca-Cola, inclusive. E o Chapeleiro Maluco foi o penúltimo, e agora estou nesse. E você, Luciano, o que está sendo difícil para você no ensaio, por exemplo? Então, a gente não começou os ensaios ainda, então... mas foi muito legal. Assim, na verdade, o Pedro me chamou através de um amigo nosso em comum, e aí ele me ligou, o Zé me ligou e falou, Luciana, tem um amigo meu aqui que está fazendo uma peça, eu queria ver como é que a gente conseguiria fazer alguma coisa, aí a primeira eu não consegui fazer por tempo também, lançando disco, estava meio complicado. E nessa eu realmente quis fazer, eu falei, não, a gente dá um jeito, vamos conseguir fazer. Então a gente fez as leituras, muito bom, o texto é muito bom,
realmente é para a família toda, criança, adulto. Não, o texto é da Daniela Benetti. Tá. A produção é nossa. Ô, Luciana, você é cantora, mas você tem uma ligação, né, com o musical da Broadway, porque... Eu fiz musicais. Desculpa, eu te interrompi. Não, né? não, eu ia falar que você estudou numa escola americana e tinha muitas aulas com professores da Broadway. Exatamente, essa fase aí foi muito legal, assim, o ter estudado nessa escola é muito bacana, porque eles dão muito valor à arte. Né? Então, eu tinha aulas de teatro, e teatro musical, que foi o que eu comecei a fazer, o que eu escolhi fazer. Fazer aula de teatro também, sem ser um musical, né? Teatro comum. E gostava muito. E tinha as professoras que vinham da Broadway para dar os workshops pra gente. A professora mesmo que me dava aula, eu fiquei 4 anos fazendo isso, né? E logo que eu saí da escola, eu peguei um musical, que foi o começo de todos os musicais, que chamava-se Pocket Broadway, que não era essa grande produção, foi lá em 98 isso aí. E foi muito bacana, uma experiência muito legal. E depois não fiz mais teatro, enfim. E aí, a culpa do Pedro, eu estou aqui. Vamos ensinar. É difícil, Pedro, em termos de produção? É mais complicado produzir um musical do que um espetáculo comum? Olha, eu acho que o difícil é o dinheiro. Tendo dinheiro, você consegue... A captação. Tendo dinheiro, você consegue produzir qualquer coisa. Mas eu acho que, hoje em dia... Vocês têm essas leis de incentivo? Tem. A gente tem a lei. E queria aproveitar e agradecer. A gente trouxe um presente para vocês. Obrigado. Vocês da Fini, que a Fini é Porto Seguro, que patrocina os projetos que a gente faz. Delícia. E aí, eu acho que o mais difícil é isso. Mas, assim, uma coisa que tem mudado muito agora é a preparação, né? Acho que os atores hoje estão se preparando mais, né? Fazendo mais aula de canto, dança. Que antes era um grupo pequeno que fazia, um grupo de Brasília, que veio para cá e meia dúzia. Imagino que quando vocês comecem a selecionar os atores para o musical, já apareça muita gente preparada. Agora, você também tocou num ponto importante, que é dinheiro. Porque a gente assiste esses musicais com produções fantásticas, figurinos belíssimos e muita gente em cena, né? É muito caro. Em cena e por trás da cena também, né? Porque tem muita gente preparando os atores. É um trabalho belíssimo. Então o nosso só tem 6 atores em cena, é caro. Eu fico imaginando esse com 150. Lá com um coro gigantesco, é um sonho, né? Ter um coro, um monte de gente. E aí é difícil exatamente, porque às vezes, por exemplo, tem musical que não vem pro Brasil, porque eu acho que a gente não tem gente com perfil pronta para fazer. Que nem tá rolando agora Billy Elliot, né? Que é um espetáculo maravilhoso, que eu assisti em Londres, é incrível. E tá tendo aqui, quem tiver oportunidade de ir, tem que ver. Mas não dá para ter no Brasil, porque não tem esse menino que sapateia, que canta, que dança, que é maravilhoso. A gente, infelizmente, hoje em dia não tem no Brasil. Será que não tem? Não tem. Não tem? Não tem. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Agora tá rolando uma cultura das pessoas começarem... É. Porque, por exemplo, a Luciana teve isso na escola desde criança. Mas na escola comum, hoje em dia, não tem. Não tem aula de canto, dança, instrumento musical, que lá fora tem. Então, as crianças já são acostumadas desde criança. Eu sempre falo isso, as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas hoje, têm um trabalho bacana nesse sentido, né? De preparar o vocal das crianças. E você sabe que quando precisa é um lugar que você acha gente que canta muito e aí tem que... Só que daí não é ator. Então, você tenta descobrir, num coral de igreja, por exemplo, alguém que cante muito e que tem essa veia de ator já ali, o talento mesmo, né? Que é nato. E aí você consegue descobrir alguma coisa. Agora, se fala muito isso, né? Que o brasileiro, além dele, quando tem o talento, é ótimo e tal. E, além disso, tem uma coisa de improvisação muito legal que em outros países a gente não encontra. É verdade isso? Eu acho que viu? Porque eu acho que, eu acho, por exemplo, o inglês, eles são tão duros, né, e rígidos, que é incrível. Você vê a partitura dele em peças lá, é praticamente igual mesmo todas as vezes que você assiste. Eles fazem corretamente a partitura inteira. Aqui não, o brasileiro como tem esse molejo, essa coisa, joga um caco. Eu fui assistir Rei Leão aqui, tem um monte de caco que eu já assisti em outros 2 lugares e não tem caco, né? É o texto original. Aqui tem um monte de caco. E foi o caso da Bela e a Fera. Você falou do Tumura, quando eu fui ver o com Tumura, era outra coisa, dava um molho muito maior, que ele até depois falou, até levei uma bronca aí depois quando vieram o pessoal dos Estados Unidos, porque eu tinha que seguir o texto corretamente ali. A família Addams também aqui tinha bastante brincadeira, que era incrível. E lá eu acho que eles mesmos são mais rígidos, então você acaba não tendo essa coisa que o brasileiro tem, que é de brincar, de ficar mais... tornar o espetáculo seu. Porque eu acho que perde um pouco, né? Porque, por exemplo, na Família Addams que eu vi, às vezes botavam umas coisas, uns cacos de política, umas coisas, né? Que isso que enriquece, eu acho, né? Que é muito legal isso no brasileiro. É brincadeira. Mas tem algumas peças americanas, assim, porque não são, eu não sei, das grandes produções eu nunca vi, né? Mas as peças ou off-Broadway, ou as coisas, eles colocam essa brincadeira também, que é muito mais divertido. Você se sente
dentro do espetáculo. Aproxima mais o público. Olha, então, gente, que quando vende o pacote, né? Desculpa, é que vende o pacote pra cá, né? Então você tem que fazer a mesma coreografia, a mesma não sei o quê, e aí quando o pessoal vai embora, a gente brinca. Agora, enquanto o Seu Lobo não vem, não, vocês vão poder improvisar. É totalmente original, é baseado nesses clássicos. Quando? No Frei Caneca, dia 6 de outubro, às 16 horas. É um domingo. Um domingo. A estreia no domingo, mas vai ficar sábado e domingo até dia 1º de dezembro. Que é um teatrão da Paloma. Teatrão lindo. Enquanto o bebê não vem também, né? Enquanto o bebê não vem. O bebê vai estar lá junto. Conta com elenco incrível, vai nascer Carvalho. aí com muito sucesso. A peça e o bebê também. Vai trazer muita energia. Estacionamento próprio, maravilhoso, ficaria do shopping, segurança. Você vai, né, Leão? Com Por favor, né? Você também, por favor, né? Temos muitos eventos para levar. A supervisão da Rose Campos, direção da Susan Damasceno, a coreografia do Jarbas Homem de Melo. Olha, tá incrível. Mara Carvalho no elenco também, tá bem bacana. Acabei de assistir a Mara Princesinha. Tá linda, né? Então, eu também fui assistir lá. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso, que vocês façam um musical maravilhoso. Uma boa hora, como dizia minha avó. Tá certo, obrigada. Bom, já a gente vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já, ó. Daqui a pouco, Patrícia Lagdara.